Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos aqui em mais um momento para juntos orarmos, para juntos buscarmos a Deus. E eu gostaria que você colocasse toda a sua atenção para este momento em que você vai estar participando desta live. E eu tenho certeza que Deus há de dar uma direção para você, que Deus há de falar ao seu coração. Mas antes de nós entrarmos em oração, inclusive já vai se preparando para este momento de oração, mas antes eu gostaria de meditar junto com vocês nas Escrituras, meditar junto com você naquilo que nos diz a palavra de Deus. E eu estou com a minha Bíblia aberta em Mateus, no capítulo 10, e eu vou ler com vocês o versículo 37 e o versículo 38, que está escrito assim: Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que isso quer dizer? O que essas palavras do Senhor Jesus Cristo querem dizer? Querem dizer que se Ele não estiver em primeiro lugar no nosso coração, se o nosso amor não estiver em primeiro lugar nele, nós não somos dignos de servi-lo. Nós não somos dignos de segui-lo. O Senhor Jesus Cristo, Ele sempre deixou bem claro quais são as exigências que Ele faz para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos segui-lo. Se nós não estivermos decididos para cumprir com essas exigências, Ele não nos aceita como seus discípulos, como seus servos. Ele deixa isso bem claro. Ele deixa isso de forma muito clara, de forma muito esclarecedora. Nós temos que, se queremos segui-lo, se queremos servi-lo, se queremos ser filhos dele, então nós temos que estar dispostos a amá-lo mais do que tudo e mais do que todos. Nós temos que estar dispostos a colocar ele em primeiro lugar no nosso coração. E a pergunta é essa: você que se diz cristão, você que se diz um servo de Deus, eu acredito na sua sinceridade, eu acredito na sua honestidade. Agora a pergunta é: você como um filho, um servo de Deus, uma serva de Deus, você tem colocado ele em primeiro lugar no seu coração? O seu amor está em primeiro lugar voltado para ele? De fato e de verdade? É importante você fazer essa pergunta. Você se fazer essa pergunta. E se fazer de forma sincera e se fazer essa pergunta de forma honesta. Para que você não esteja se enganando. Porque tem muitos achando que estão servindo o Senhor Jesus, que estão seguindo o Senhor Jesus, mas que estão tremendamente enganados. Estão seguindo, na verdade, os seus próprios interesses. Estão seguindo, na verdade, o seu próprio querer e não, na verdade, a Cristo. Então você precisa se fazer essa pergunta de forma sincera, honesta e ter uma resposta honesta. Para que, então, você possa tomar a decisão necessária para se tornar um servo de Jesus, para se tornar um seguidor de Jesus, para se tornar um cristão de verdade. Porque o que nos torna realmente servos e cristãos e filhos de Deus não é apenas o fato de ir para a igreja, é também o fato de ir para a igreja. Não é apenas o fato de orar, é também o fato de orar, mas não se resume nisso. Se nós queremos de fato ser filhos de Deus, nós temos que estar dispostos a colocar Ele em primeiro lugar no nosso coração e ter todo o nosso amor voltado em primeiro lugar para Ele. Caso contrário, nós não somos dignos de segui-lo, não somos dignos de servi-lo. É extremamente necessário eu dizer essas palavras para você, para que você não continue enganado e não continue auto-enganado.
Nós precisamos expor a verdade das Escrituras para o seu coração. Agora, como saber se de fato Jesus está em primeiro lugar no seu coração? Porque talvez você possa afirmar, não, Deus está em primeiro lugar no meu coração. Eu amo em primeiro lugar a Deus. Deus é o meu maior amor. Como saber se isso é um fato, se isso é uma realidade? Bom, nós vemos nas atitudes. Nós nos dedicamos muitas vezes, irmãos, para ganhar dinheiro, para agradar uma pessoa amada, seja um filho, seja a filha, seja o cônjuge, sejam os pais, seja o namorado, o noivo, a noiva. Quando nós, pelo fato de querermos dinheiro e querermos agradar aquelas pessoas que nós amamos, ou algo que é uma realidade, nós não medimos esforços. Não importa o cansaço, não importa o tempo, não importam as barreiras, não importam as dificuldades, nós fazermos o que for necessário, o que for preciso para ganhar dinheiro, para ter o salário, para agradar a pessoa que amamos. Agora, será que nós procedemos da mesma maneira para com Deus? Se nós dedicamos tanto esforço, nós nos empenhamos tanto para ganhar dinheiro e para agradar uma pessoa amada, quanto mais devemos fazer isso para agradar a Deus. Muito mais, não é errado você querer fazer o bem para sua família, querer fazer o bem para quem você ama. Não é errado você lutar para você ter o seu salário, para você realizar os seus sonhos, para você alcançar a promoção que você deseja. Não é errado. Mas se nós nos dedicamos para tudo isso, quanto mais devemos nos dedicar para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes, no que diz respeito a agradarmos a Deus, a servir a Deus, a fazer a obra de Deus, nós colocamos barreiras, colocamos empecilhos, colocamos dificuldades, consideramos o cansaço. E essa é a prova de que Deus não está realmente em primeiro lugar no nosso coração. Quando Deus está em primeiro lugar no nosso coração, nós somos capazes de negar a nossa própria vontade, de negar o nosso próprio querer, ainda que isso doa. Mas nós estamos dispostos a fazer isso para agradar a Deus. Se Deus está em primeiro lugar no nosso coração, nós estamos dispostos, às vezes, até a perder dinheiro, a abrir mão de determinados lucros. Nós estamos, às vezes, até dispostos a desagradar uma pessoa que amamos, para agradar a Deus. E por que nós estamos dispostos a fazer isso? Porque, de fato, Ele é o nosso primeiro amor, porque, de fato, Ele ocupa o primeiro lugar no nosso coração, porque, de fato, o nosso amor está em primeiro lugar voltado para Ele. Não significa, como nós já falamos, já colocamos aqui, que você não tem que se esforçar para alcançar a promoção que você deseja, realizar os seus sonhos, que você não tem que se esforçar para fazer o bem para a sua família e também bem para os da família da fé. Mas se nós nos dedicamos a tudo isso, muito mais devemos nos dedicar para agradar a Deus e para servir a Deus. Então, olhando para as suas atitudes, você procura agradar mais a si mesmo, você procura se esforçar mais para ganhar dinheiro, e se esforçar mais para agradar quem você ama, ou você tem se esforçado mais para agradar a Deus? Se a sua resposta for, não tenho me esforçado mais para ganhar dinheiro, para agradar outras pessoas do que para agradar a Deus, então Deus de fato não está em primeiro lugar no seu coração. Mas se a sua resposta for, não, em primeiro lugar, eu procuro mais do que tudo me dedicar para agradar a Deus e para fazer a vontade de Deus. Se essa é a sua resposta, então de fato, Deus está em primeiro lugar no seu coração. E se Deus está em primeiro lugar no seu coração, então você de fato é um filho dele, você de fato é um servo dele. E não tem nada mais, não tem privilégio maior, não tem honra maior, meus irmãos, do que sermos filhos de Deus, do que sermos servos de Deus. Essa é a maior honra que alguém pode receber na face da terra. A honra de ser presidente não chega aos pés da honra de ser servo de Deus, de ser filho de Deus. Mas se Deus não estiver em primeiro lugar no seu coração, você não é, de fato, um servo e um filho dele. Você é uma criatura, mas não é filho.
Mas se você quiser se tornar filho, então tome essa decisão de colocar Deus em primeiro lugar no seu coração. De fazer o seu amor se voltar em primeiro lugar para Ele. E quando você tomar essa decisão, você não vai medir esforços para servi-lo, para buscá-lo, para agradá-lo, e você vai perceber o quanto isso é maravilhoso. Você servir a Deus de fato e de verdade, servi-lo como Ele é digno de ser servido. Porque quando se trata, nós já vamos encerrar essa mensagem, porque quando se trata, irmãos, de servirmos a Deus, nós não devemos considerar os nossos interesses. Nós não devemos buscar em primeiro lugar o meu interesse, mas devo buscar em primeiro lugar aquilo que interessa a Deus. Porque eu sou servo, você é servo, Senhor é Ele. Então nós não devemos colocar na frente, no que diz respeito a Deus, o nosso interesse. Porque não somos nós o Senhor, nós somos servos, Deus é Ele, Senhor é Ele. Então nós devemos colocar em primeiro lugar aquilo que Ele quer, a vontade dEle. E quando colocamos em primeiro lugar a vontade dEle, então de fato podemos fazer e cumprir aquilo que Ele espera que nós cumpramos, que nós façamos. E com isso nós agradamos a Deus. E melhor nós vivemos quando agradamos a Deus. Como é bom você viver uma vida agradável a Deus. Como é bom, é maravilhoso. Tome a decisão, irmãos, de viver uma vida para agradar mais a Deus do que agradar a si mesmo. Se você coloca Deus em primeiro lugar no seu coração, essa é a sua atitude. Agradar mais a Deus do que agradar a si mesmo, do que agradar aos outros, até mesmo do que agradar a pessoa amada. Nós queremos em primeiro lugar agradar o nosso Deus. Portanto, irmãos, que você hoje, nesta noite, tome a decisão de colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Nós vamos encerrar essa live, mas antes nós vamos entrar em oração. E você que está aí participando desta live, feche os seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos em oração diante da Tua presença e eu quero pedir ao Senhor Espírito Santo para que possa aplicar esta palavra no coração de cada pessoa que participou, que ouviu esta palavra, que participou desta live. Que esta palavra o Senhor possa colocar em cada coração e que, tocados pelo Teu Espírito, esta pessoa possa tomar a decisão de colocar o Senhor em primeiro lugar na vida dela, de amar o Senhor acima de todas as coisas, e que a partir desse momento, então, ela de fato possa se tornar a Tua filha, possa se tornar o Teu servo. Assim eu te peço, ó Deus, de todo o meu coração. Eu também quero pedir ao Senhor por cada pessoa que talvez esteja precisando de uma resposta, que esteja necessitando de um milagre. Pessoas que estão sofrendo com dores, outros que estão sofrendo com angústias na alma. Eu peço ao Senhor para que venha consolar a alma e o coração desta pessoa, ó Espírito Santo. Eu te peço, fazendo aquilo que os medicamentos não podem fazer, sim, fazendo aquilo que os psicólogos, que os psiquiatras não podem fazer, traz alívio para a alma e para o coração desta pessoa. Eu também te peço, Senhor, para que venha tocar na vida de cada familiar, restaurando o casamento, restaurando a vida do filho, do cônjuge, da filha, dos pais, dos irmãos. Toca nesta família e com o Teu poder, Senhor, abençoa cada um deles. Pois eu quero colocá-lo nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor para que a Tua graça esteja sobre cada lar, esteja sobre cada família. Opera um milagre, Senhor, na vida deste que precisa de uma resposta financeira. Abra as portas que essa pessoa necessita. Envia uma pessoa generosa para ajudá-la. Faz um milagre acontecer na vida desta pessoa, Senhor. Assim nós te pedimos e desde já te agradecemos pelo simples privilégio de entrarmos na Tua presença, privilégio glorioso, e termos a certeza que o Senhor nos ouve e pela Tua graça nos atende e nos responde. Nós te agradecemos de todo o coração e aquele que crê, diga amém e diga graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Creia que Deus ouviu a nossa oração
e que Ele também respondeu a mesma. E que você, a partir de hoje, viva a sua vida com Deus em primeiro lugar no seu coração, com o seu amor em primeiro lugar, voltado totalmente para Deus. Nós vamos encerrar essa live, mas só lembrando a todos vocês que amanhã nós teremos a Santa Ceia em todas as igrejas Caminho da Restauração. Nós teremos Santa Ceia em Guarulhos, ali em frente à Chocolândia, às 8 horas da manhã, também às 18 horas. Em Mairinque, às 8 da manhã e às 18 horas. Em Sorocaba, 8 da manhã e 18 horas. E nós vamos estar aqui na zona leste de São Paulo, no bairro de Aê Carvalho, na rua Cambaxirra, no número 52, às 8 da manhã, às 9 da manhã, às 18 horas, em todos esses horários, participando da ceia do Senhor. Essa vai ser a última ceia do ano e que privilégio será estarmos nesse último mês do ano participando da mesa do Senhor, a cerimônia mais importante que temos na igreja. Portanto, se esforce para estar em uma de nossas igrejas Caminho da Restauração, em um desses horários. Se esforce. Se Deus está em primeiro lugar no seu coração, você não vai medir esforços para buscá-lo e para cultuar a Ele. Porque se você de fato ama a Deus, você vai se reunir com os irmãos amanhã para cultuar a Deus. Não para buscar os seus interesses, mas para render ao Senhor o seu culto, a sua adoração. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, a bênção de Deus esteja sobre a sua família. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.